Pode ir lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. A partir do verso 3. Nós vamos falar nos cultos de domingo um pouco mais sobre a questão da nossa comunhão, a necessidade de viver a igreja do Senhor, a importância dela nas nossas vidas e a finalidade, a importância de você estar sempre neste lugar como um lugar que você encontra a sua família da fé. E hoje o texto é Lucas 15, dos versos 3 até o verso 7. Uma parábola da ovelha perdida. Se você olha um pouquinho antes, no verso 2, o cenário é um cenário de religiosos murmurando, conhecidos como fariseus e escribas. E o cochicho deles era que pecadores estavam muito perto de Jesus. E ele não ficava incomodado com a presença destes homens. Ele não ficava incomodado com a aproximação. E à medida que eles davam um passo mais próximo de Jesus, Jesus também dava um passo próximo a eles. E há uma receptividade de Jesus em relação a esses homens. E eles estão incomodados, estão murmurando, dizendo, está vendo? Os pecadores gostam dele, ele também gosta. E aí Jesus, vendo esse cochicho, né, essa conversa acontecendo ao redor da missão, começa a propor o conceito do reino de Deus por parábolas. E ele vai dizer 3 parábolas, a da ovelha, a da dracma e a do filho. Sem perdeu uma, dracma, moedas, né? Eram 10, perdeu uma, e o filho eram 2, se perdeu um. E basicamente ele está trazendo uma lição aos judeus e gentios. Esses perdidos, essa ovelha perdida são os gentios, essa dracma são os gentios, e esse filho é o gentio. E esses justos, né? Ou essa turma que não se perde são os judeus, que era o povo que Deus escolheu para construir a história da salvação, mas que a partir de Jesus eles não conseguem ter a total compreensão do propósito de Deus, e aí Jesus está tentando ensiná-los por parábolas. Então esse é o cenário. Agora eu quero que você leia comigo então, já com um pouco de entendimento do que a gente vai tratar. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deu para entender quem são os que não necessitam de arrependimento e de quem necessita, o contexto histórico. É o povo judeu, é o povo gentio, é aqueles que se acham detentores dos direitos de Deus, da voz de Deus e da missão de Deus. E agora Deus está abrindo a sua agenda para um povo que não é o povo que pertencia a eles. A agenda de Deus agora de arrependimento e de comunhão e de graça vai alcançar todas as tribos, todas as raças, todas as línguas e todas as nações. Então, só para que você possa compreender o que Jesus está tratando. Agora,
eu quero tratar de uma maneira diferente. Eu quero pensar nisso na perspectiva do nosso encontro, do que aconteceu com a gente, da nossa disposição deliberada de se afastar do Evangelho de Jesus, sendo totalmente responsável por algumas decisões que tomamos diante da jornada. Também desse insistente amor de Deus por nós, que vai em busca da gente, que parte num movimento de amor gracioso até nos encontrar, de uma alegria contagiante que toma esse encontro. E fica muito claro que essa ovelha sai e se perde porque quer se perder, denunciando essa atitude sem rumo e deliberada de gente que quer viver como se Deus não existisse. O que é a gente assumir a responsabilidade de ser dono da nossa própria história? É declarar a anulação de um Deus soberano, absoluto e Senhor. Porque somente com essa declaração a gente começa a viver essa atitude deliberada de viver o nosso caminho, de ir até onde a gente se encontra totalmente perdido, de conduzir a vida até um momento onde a gente não sabe mais voltar, onde a consciência e o coração se perdem pelo distanciamento daquele que cuida, daquele que ama e daquele que abraça. E essa atitude deliberada, ela tem que ser conectada com a afirmação que Deus não existe. E porque Deus não existe, eu posso ser dono da minha própria história, tomar as minhas decisões e viver de acordo com as paixões do meu coração. Essa ovelha perdida é se mergulhar no pecado, de fazer aquilo que a gente quer fazer, e a gente faz isso, mesmo não tendo a coragem de dizer que Deus não existe, mas a ação é uma afirmação que Ele não existe. Porque a gente só pode fazer o que a gente quer, errar conscientemente, dentro entendimento que não existe um jeito certo de viver. Porque quem afirma que Deus existe precisa se comportar de acordo com a confissão que faz. Quem afirma que Deus é real, que essas canções que vocês acabaram de cantar, se ela realmente faz sentido para a sua vida, você tem que viver de acordo com aquilo que você acabou de proferir. E gente assim não vive deliberadamente uma história sem rumo. Não é gente que se perde pela vida, é gente que se encontra. Não é gente que vai procurando caminhos e caminhos, e quando percebe depois de muitos caminhos, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Essa é a denúncia de Jesus para a gente que está perdido e continua se perdendo. A sua incapacidade, pelas suas próprias forças, pela sua própria consciência de fazer o caminho de volta, de reconstruir uma relação de amor, pelos laços de amor com o Senhor. Você pode decidir viver de acordo com as paixões e com os rumos do seu coração, mas tenha coragem de dizer: Deus, eu não estou mais nem aí para que o Senhor pensa, para que a tua palavra diz, porque eu quero viver de acordo com as minhas paixões. Mas viva consciente que esse é um caminho de quem se perde e se perderá a cada dia. É um caminho só de ida. É um caminho que vai devorando a gente, que vai amarrando. Não dá
para viver em comunhão com o bom pastor, mas querendo escolher os caminhos da minha própria vida de acordo com as minhas vontades, sem consultar aquele que me guarda. Então, viver a igreja do Senhor é assumir, mesmo que muitas vezes falhando, a posição de viver de um jeito certo, de um jeito correto, mesmo que isso muitas vezes não seja possível, mas a impossibilidade sempre vai estar conectada com arrependimento. Então, quando eu não consigo ser aquilo que eu sei que eu devo ser, porque eu afirmei que Deus existe, o que eu faço? Eu não mergulho, não dou um novo mergulho nessa onda. Ele fala que a gente precisa do pão da vida e Ele é o pão da vida. Ele fala que a gente precisa da água da vida e Ele é a água da vida. Ele fala que a gente precisa de perdão e Ele é o perdão. Ele fala que a gente precisa de graça e Ele é a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus revelado. Ele é. Então, quando Ele chega, está tudo resolvido. A outra coisa que me chama a atenção é esse carinho de pegar a ovelha e colocar nos ombros. Ele não olha para ela e diz: ovelha, é o seguinte, a ovelha, ao escutar a voz do bom pastor, segue, então eu vou sair gritando aqui, e você se levanta e me segue. E se você não andar no meu ritmo, ovelha, você fica pelo caminho, porque eu já vim até aqui, suei pra caramba para chegar aqui, foi difícil. E eu não estou disposto a nenhum tipo de mais sacrifício. Eu já estava a ponto de desistir, ovelha. Mas ainda bem que eu te encontrei. Se tivesse mais um dia, eu ia desistir de você. Ainda bem que eu cheguei aqui. Hoje era o meu último dia. O relógio já estava dizendo que eu tinha que voltar. Tem 99 lá que eu deixei. Mas é o seguinte, daqui para frente agora eu vou me levantar e você vai me seguindo. E se você não conseguir me seguir, você fica pelo caminho e eu não volto nunca mais te pegar. É o jeito que a gente faz com os nossos filhos, não é assim? Mas ele pega essa ovelha vulnerável em um estado de incapacidade de ficar de pé e coloca nos ombros. Ele faz o caminho de volta. Ele se responsabiliza até pelo encontro. E se responsabiliza também em trazer de volta para si. Toda a responsabilidade da redenção é dele. De encontrar-se com o perdido, de redimi-lo, e na sua incapacidade de ficar de pé pelas suas próprias forças, ele se torna perna para o caído, ele se torna ânimo para o desanimado, e vida para quem está morto. Ele pega nos ombros. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Coloca no ombro. Não precisa de disposição da minha parte. Esse é o encontro da redenção. É o encontro de gente que olha para o bom pastor e diz: eu não consigo. Eu queria te seguir, mas eu não consigo. Eu queria ter força para voltar, mas eu não sabia o caminho. Eu queria ter coragem e eu fiquei desejando, sem saber de onde vinha o desejo, esse encontro, mas eu não conseguia voltar. E ele fala: fica tranquilo, você volta nos meus ombros. Eu carrego você na minha própria vida. Eu sou a sua redenção, a sua história perdida repousa sobre os meus ombros, e o caminho de volta é feito por minha vida, pelo meu sangue e pela minha história. É o movimento amoroso de Deus que vai até encontrar, e encontrando, pega quem está perdido, coloca nos seus ombros e traz de volta. O que a gente faz, a gente só recebe, a gente vive.
Esse amor de Deus que nos coloca sobre os seus ombros. A gente descansa a nossa vida na vida dele. Ofereça esse bom pastor para a gente que está caída sem conseguir fazer esse caminho de volta. Você não chegou aqui, por mais que você imagine, porque você conseguiu caminhar pelas suas próprias pernas. Foi um movimento, um milagre de Deus, que te trouxe, que te empurrou para o aprisco, para o rebanho. Ele coloca nos ombros. Ele não exige nem que a gente fique de pé. Ele está lidando com gente incapaz. Ele está lidando com homens e mulheres mortos em seus delitos e pecados. Ele está lidando com gente que não consegue se levantar. O bom pastor existe para a gente que caiu pelo caminho e está perdido. E por último, esse verso 6 e 7 de alegria de uma ovelha que foi achada. E essa festa comunitária, ele chama a igreja, ele chama os amigos e vizinhos, ele faz um culto. Ele pega as ovelhas perdidas da cidade, coloca sobre os seus ombros e chama os amigos e vizinhos. Obrigado. E aí, esse ambiente é a sua igreja. Volta para o rebanho. E o que tem nesse encontro, que não é mais um encontro só do pastor com o perdido, mas é o encontro do pastor da comunidade e o perdido. Tem alegria. Essa igreja que vai se alegrando com os encontros do Senhor com os perdidos da cidade. Essa vida que se alegra não só porque se encontrou com Ele, mas que vai se alegrando porque Ele está se encontrando com muitos. A minha alegria já é completa e o romance já está estabelecido. Mas agora eu começo a me alegrar porque ele está se encontrando com familiares, vizinhos e amigos. E ele está me chamando para participar de alguma coisa que eu não fiz, que não me custou nada, que eu não sou responsável. Eu fiquei aqui, curtindo o rebanho. Mas aí ele traz os arrependidos, os perdidos, e ele vai dizendo: vem, gente, vem experimentar. A ovelha, como diz a velha canção, estava ferida. E a comunidade passa a ser o ambiente da sua cura, onde o seu coração vai sendo tocado. Ele vai percebendo que em um mundo de maldade tem gente que ama. Ele vai percebendo de uma realidade de traição tem gente fiel. Ele vai percebendo em um ambiente de gente que exige tem gente graciosa. Que num mundo de impiedade tem comunidade de misericórdia. E vai curando a gente. E saúde vai vindo. A gente chega carregado. E depois... Por isso, nunca desista de entrar. Nunca desista de vir. Nunca desista de dizer para Ele: me coloca sobre os seus ombros e me leva para o lugar onde eu me alegro com os meus amigos e vizinhos, com os meus familiares, com a igreja do Senhor. Porque pode chegar o dia que viver para fora desse lugar é perder a própria vida. Que esse amor de Deus que nos conduziu à redenção possa ser experimentado agora através do pão e do cálice. Ovelhas
do bom pastor, carregadas nos seus belos ombros, vivendo uma história de amor e um romance com o Senhor. É com essa disposição do encontro que a gente vai comer do pão e beber do cálice, na certeza que estamos redimidos, somos redimidos pelo seu sangue. Amém?